Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Lorena Nogueira. Hoje eu vim fazer essa live com vocês para explicar um pouco sobre o autoconhecimento e o propósito neste mundo, um propósito que Deus tem para você neste mundo. Eu fiz uns stories explicando sobre isso, mas eu não finalizei, porque eu estava explicando sobre a questão Eu estava explicando sobre a questão espiritual, né? Que eu passei, sobre a minha experiência espiritual com Deus, que eu passei, e eu falei nos meus stories. E quem não conseguiu ver, você pode entrar lá nos meus status, que eles estão lá. As experiências que eu falei, que eu vivi agora em dezembro com Deus, que foi muito forte essa experiência com Deus. E essa experiência com Deus, ela tem tudo a ver com o que está sendo relatado ultimamente na minha vida. Ela tem tudo a ver com o propósito que Deus tem trazido à minha vida. E quando Deus ele falou sobre esse propósito comigo, eu senti assim, Deus, eu tenho que revelar isso. Se o Senhor tem esse propósito comigo, eu tenho que falar sobre isso. Mas eu não sei como, qual estratégia, como eu vou fazer para falar. E Deus, ele foi tão maravilhoso comigo que ele me direcionou e falou a forma como ia ser falado. Então, ele me levou a ambientes que eu nunca imaginei, que foi as dores internas. Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando Deus, ele te faz olhar pra dentro, é muito dolorido, viu? É doloroso, sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas dores internas, as dores que nós carregamos, muitas vezes ela machuca e a gente não quer mexer. Não quer mexer. Eu quero até compartilhar o que eu estudei esses dias para trás e quero compartilhar aqui na live com vocês. Vocês sabiam que na psicanálise, que é o que eu estou estudando, a gente estuda o cérebro, a mente, o inconsciente, o consciente? A gente estuda isso aqui que Deus criou. Deus que criou isso aqui. Deus que criou a nossa cabeça. Olha que forte. Olha que lindo. Deus, ele fez o nosso cérebro, a nossa cabeça, para a gente ser pensante. Aqui na nossa cabeça a gente tem sentimento. Aqui na nossa cabeça a gente tem emoções. Aqui na nossa cabeça tem a razão. Aqui na nossa cabeça a gente tem a emoção. Todos esses sentimentos e trilhões de sentimentos que nós carregamos dentro da gente, não é verdade? Principalmente nós mulheres. Porque nós mulheres, a gente acarreta ser mais sentimentais. Nós somos mais sentimentais. Em todos os sentidos. É no relacionamento, é quando os nossos pais, quando a gente era criança, eles discutiam, falavam, a gente guardava a discussão se tinha briga dentro de casa. Como eu também vim de um lar assim. Então, tudo isso vai sendo guardado dentro de nós. Tudo isso vai sendo armazenado dentro de nós. E assim, nós vamos criando sentimentos que não são curados, que não são tratados. E muitas vezes eu me perguntei para Deus, por que eu guardo esses sentimentos dentro de mim e eu não consigo chegar na cura deles? Porque sendo cristã, sendo uma pessoa que estava ali à frente com Deus e não conseguia tratar aquele sentimento que carregava dentro de mim. Então, quando eu fui começar a mexer naquela coisa, naquele lixo que estava escondido ali, Deus me revelou que nós, mulheres, precisamos de atenção emocional. Que nós, mulheres, precisamos entender que nós precisamos cuidar do nosso emocional, do nosso interior. E muitas vezes as pessoas, elas não param o seu tempo, o seu dia, a sua hora para vir te dar uma atenção, para vir te ouvir. Porque muitas vezes a gente quer ser ouvida. A gente não quer ser questionada. A gente não quer que as pessoas fiquem perguntando por quê? Pra quê? Por que você está sentindo isso? A gente só quer ser ouvida. E muitas vezes a gente não encontra
pessoas que param para nos ouvir, não é verdade? Então, foi aí que eu perguntei para Deus, meu Deus, como eu vou ser ouvida? Se as pessoas, muitas vezes, ela não entende a dor que a gente carrega. E foi quando o Espírito Santo falou, eu te ouço. Fala para mim a sua dor, que eu estou aqui para te ouvir. Eu ouço a sua dor. Então, quando eu parei para falar para Deus sobre as minhas dores, eu entendi sobre o autoconhecimento. Eu entendi o que era autoconhecimento. É quando você se conhece. Quando você conhece as suas dores. Quando você conhece o que você carrega dentro de você. E a maioria das vezes, nós mulheres não sabemos o que carregamos dentro de nós. A gente vive no automático. A gente vive como, deixa passar. Isso vai passar. E a gente não busca nos conhecer, entender o que está dentro de nós. Então, o que acontece? Aqui eu quero falar para vocês que o autoconhecimento com Deus é um propósito de Deus para as nossas vidas. É um propósito de Deus. Então, para você viver o seu propósito, você tem que se conhecer. Para você se alinhar ao seu propósito de vida neste mundo, você tem que fazer o seu autoanálise. Você tem que se conhecer, se entender. E não é conhecer externo. Não é você se conhecer por fora. Não é o sentido. Se conhecer é quando você se conhece por dentro. É quando você se conhece lá dentro. Que quando alguém te perguntar, você se conhece? E você fala, sim. Hoje eu me conheço. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas dores, eu sei das minhas perdas, eu sei das minhas lutas, mas eu superei todas elas e hoje eu me conheço. Então, essa live que eu tô fazendo é para informar esse espírito para vocês, é para passar essa direção que o próprio Deus passou para mim. Onde ele falou para mim, você, Lorena, a partir de hoje, você vai, como é que se diz? Você vai procurar o tesouro perdido. E aí, aonde entra também os estudos da psicanálise, que a gente está estudando. O que acontece? Que o nosso subconsciente é uma coisa e que o inconsciente é outra. Mas que muitas das vezes a gente pensa que é só um. O que acontece? Eu vou dar até um exemplo para vocês. Lembra do Titanic? Todo mundo lembra do Titanic, do filme. Quando aquele navio ele bateu no quê? Ele bateu em um gelo, né? Então, quando ele bateu naquele gelo, ele não viu batendo no gelo. Não foi visto, porque se eles tivessem visto que o Titanic ia bater no gelo, eles iam desviar a rota. Não ia ter o acidente, não ia bater. Mas como o gelo estava submerso na água e não viram, só tinha uma pontinha do gelo, então eles bateram por baixo e aconteceu toda aquela tragédia. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque o nosso inconsciente é dessa mesma forma. A gente não vê ele, a gente não enxerga, ele tá escondido dentro de nós, a gente não consegue ver. É como aquele gelo. Então os problemas vêm, bate no nosso inconsciente e fica escondidinho lá. E a gente não consegue ver ele. Então, o inconsciente é algo que não está consciente na nossa mente, que a gente não está vendo. É quando uma pessoa passa um problema e ela fica com aquele problema dentro dela. Então, aquele problema vai arrastando e arrastando e arrastando muitos anos, muito tempo, e aquele problema não é solucionado. Aquele problema não é resolvido. Então, onde ele vai estar? No inconsciente. Aonde você guardou. Aonde você não vai mais mexer nele. Você vai dizer, eu não quero mais mexer nisso aqui. É como você pegar um arquivo de documento, arquivar, fechar e pronto. Nunca mais eu quero mexer nesses documentos. Deixa eles arquivados aí. E um dia, quando você for abrir as gavetas, o que vai estar lá? Vai estar poeira, sujeira, documentos antigos, velhos, até uns que precisavam ser jogados fora.
Que a gente não faz isso no nosso guarda-roupa? Quando a gente vai mexer no nosso guarda-roupa, o que a gente faz? Hoje eu vou dar uma arrumada nesse guarda-roupa e eu vou tirar tudo que tiver que não presta mais, de calçado, de roupa, eu vou tirar e vou deixar coisas novas entrar. Isso também é o nosso inconsciente, isso também é dentro de nós. Coisas que a gente vai guardando no decorrer de nossa vida. No decorrer que a gente vai vivendo, vão sendo frustrações, decepções, ilusões, tristezas, perdas, lutos, que são sendo guardados dentro da nossa memória inconsciente, mas que não sabemos que está lá. Então, muitas das vezes, a gente está até buscando a Deus. Muitas das vezes, a gente até faz uma oração a Deus. Muitas das vezes, a gente está vivendo algo com Deus, mas que não foi curado as dores. Não foi achado onde está arquivado esses problemas. Então, Deus, quando Ele falou comigo, Lorena, vamos falar sim, vamos orientar sim, porque a gente vai alcançar mulheres que precisam ouvir isso. Da mesma forma que você foi tocada, da mesma forma que você foi orientada, vamos orientar outras e outras e outras. Então, o autoconhecimento, ele tem tudo a ver com Deus. Tudo a ver. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele é a luz de Deus, com a palavra. Então, quando você está com a palavra, ela é a luz e ela traz o conhecimento para dentro de você. Então, os dois podem sim andar juntos. Uma coisa que eu sempre falo, a ciência, ela pode sim andar junto com a fé. Entendeu? Porque eu falei um pouco de ciência, que foi a nossa mente, mas conduzindo a nossa fé. Entendeu? Conduzindo pela fé. Porque Deus, ele pode curar a gente. Deus, ele pode entrar dentro da gente e tirar aquela dor interna que está dentro de nós. Que seres humanos não são capazes de entrar. Seres humanos, eles não conseguem ter, entrar nos nossos arquivos. Não consegue. Só quem consegue administrar as nossas dores, os nossos arquivos, as nossas lutas, as nossas guerras, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem acesso a entrar aonde ninguém pode. Só que tem um porém. Nessa minha caminhada, eu entendi que Deus e o Espírito Santo, ele só pode agir na nossa vida quando a gente chama ele. Simplesmente de boca para fora não acontece nada. Como muitos dizem, ó Senhor, me ajuda com os lábios. Ó Senhor, me dá força. Ó Senhor, que o Senhor cuida de mim, me faz prosperar, me faz caminhar. E passa-se anos e anos e a pessoa ainda está do mesmo jeito. Ou então até fazendo repetições de coisas que já aconteceram, que você falava assim, nunca mais eu quero que isso repita, nunca mais eu quero que isso aconteça. Eu nunca mais quero ver isso acontecendo na minha vida. E quando você vai ver, já está repetindo tudo de novo, repetindo. Então, quando você chama o Espírito Santo, você fala, Espírito Santo, venha até a mim. Você dá esse acesso, você chama ele não vai negar de te ajudar. Ele vai entrar, e ele vai entrar, e ele vai tirar a dor, e ele vai começar a te mostrar como lapidar. Ele é como um diamante, né? Aquelas dores, bruto. Virou um diamante bruto. Virou uma pedra dura. Virou tanta coisa. E o Espírito Santo, ele vai começando a lapidar. Então, o Espírito Santo, ele vai lapidando. Ele vai tirando. Então, o que acontece? Você é lapidada. Você é transformada. Então, por isso que eu sempre falo. E continuo a falar. A ciência, ela sim anda junto com a fé. Porque isso aqui Deus criou. Isso aqui foi Deus que criou. Mas isso aqui guarda tantas coisas, guarda emoções, guarda sentimento, guarda tantas coisas que não
agrada a Deus. Então, o que acontece? A gente tem que se entregar e buscar a entender o que Deus tem pra gente, de acordo com o poder da fé, ok? Com o poder da fé. Mas também entendendo que a gente tem que vasculhar as nossas dores. Vasculhar onde está o problema. Então aqui, mas pra gente poder muitas vezes vasculhar o que está dentro de nós, a gente precisa ser ouvida. Ok? A gente precisa ser ouvida. E no decorrer da nossa vida, como eu estava explicando, muitas pessoas elas não param para nos ouvir. Estão ocupadas com suas vidas. Mas quando você tem alguém que está disposto a te ouvir, é maravilhoso. É muito maravilhoso. Então, o que Deus tem feito com este propósito é para que a gente possa trabalhar juntas. Para que a gente possa trabalhar juntas para a gente desenvolver um autoconhecimento alinhado com a palavra de Deus. Um autoconhecimento transformador, que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua vida, que vai lapidar as suas dores, que vai transformar o seu eu. E que quando alguém te perguntar, você se conhece? E você dizer, hoje eu me conheço, porque eu participei de algo, eu conheci alguém que me ajudou, que me orientou, que me mostrou onde estavam minhas dores e aonde tinha que ser curado. Então Deus, ele quer fazer isso. Ele quer transformar a sua dor em glória, em honra, em vitória. Então Deus, ele é um Deus de transformador. O Espírito Santo, ele é alguém que transforma, que muda. Quando o ser humano não tem poder para transformar certas coisas, principalmente dores internas, o Espírito Santo tem esse poder. Eu estou revelando isso a vocês. O Espírito de Deus tem esse poder de transformar dores em vitórias, dores em honras. Entenderam? Eu vou até deixar uma palavra aqui para vocês que diz em Salmo 139, que fala assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial, admirável. Digo isso com convicção. Então nós louvamos a Deus porque Deus nos fez muito especiais para Ele. Então nós louvamos a Deus porque nós cremos que Ele trouxe nós para essa terra com um propósito. E um propósito que Deus quer que nós fazemos nessa terra é encontrar o nosso verdadeiro propósito nele. Amém? Nele. Porque não é que eu estou falando que Deus... Porque tem vezes que muitas vezes a gente ouve falar assim, Deus, eu vou encontrar meu propósito verdadeiro quando Deus vir falar comigo e me mostrar que eu tenho que ser alguém muito de Deus, que eu tenho que ser alguém muito do Pai, que eu tenho que servir muito a Deus, que eu tenho que fazer muito para me ser alguém de Deus. Não. Seu propósito, quando você encontra ele com Deus, é como você tá no encaixe perfeito. É como você fala assim, Senhor, eu tô no centro da tua vontade. Eu tô no centro da tua verdade. Então, o propósito verdadeiro, ele acontece no centro de Deus. Não tem imersão de pessoas. Não tem imersão de quem fala ou de quem deixou de falar. Porque foi o próprio Deus que te colocou naquele centro da vontade dele. Você consegue entender? Acredito que sim. Então, quando Deus ele tem um propósito para mim, para você, ou para o mundo inteiro, ele nos coloca no centro da vontade dele. Agora, qual é o centro, Lorena? Me explica qual é esse centro. Que centro é esse que você está falando? Isso, quem tem que descobrir é quando você faz esse autoanálise, é quando você faz esse autoconhecimento, você começa a descobrir qual é esse propósito. Qual é essa direção? O que Deus quer de você? E Deus vai te levando, e vai te levando, e vai movendo, e vai te transformando, e vai te levando para o propósito dele. Como Moisés, como Esther, como José. Na Bíblia a gente vê o que Deus fez. Passou por um processo. Não foi assim da noite para o dia para chegar no propósito. Eles passaram por processos. Eles passaram por dificuldades.
Mas Deus, em todas as dificuldades, Deus foi moldando. Em todas as dificuldades, Deus foi levando. Deus foi transformando. Deus foi induzindo. O Espírito Santo foi encaixando. E eles até chegar no centro da vontade de Deus. E quando eles chegaram naquele centro, eles viveram o propósito de Deus. Eles viveram o verdadeiro propósito. E Josué? Qual era o propósito de Josué? Deus foi levando, e mediante as lutas, os irmãos tentaram matar, como todo mundo sabe, jogaram no buraco, ele foi levado como escravo, chegou no Egito, foi escravo, mas Deus foi levando até ele chegar governador. Então, Deus tem propósito para nós. Deus tem, mas para o propósito acontecer na nossa vida, nós temos que fazer o autoanálise, nós temos que nos conhecer, nós temos que entender quem somos nós, entendeu? Para a gente poder chegar neste propósito, para a gente poder entender o que Deus tem para nós. Então, mulheres, vamos nos unir, vamos falar das nossas dores, das nossas lutas, dos nossos traumas, das nossas emoções, porque como eu estava falando, nós mulheres temos tendência para ser emotivas, mas nós podemos resolver as nossas emoções, as nossas dores. Então, quando eu entendi que as minhas dores internas, que ninguém tinha acesso, as pessoas não conseguiam acessar essa dor interna, que eu entendi que o Espírito Santo, ele tinha poder para acessar essas dores, eu deixei. Porque o Espírito Santo, ele, para acessar, você tem que abrir o coração, você tem que abrir a mente, você tem que entender que o Espírito Santo, ele vai entrar e vai transformar, e vai moldar, e vai fazer o trabalho dele. Ele vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. E é maravilhoso, é muito poderoso quando Deus manifesta o seu poder sobre nós. Não é externo, não é sobre a vida financeira que eu estou falando, não é sobre a sentimental, não é sobre a vida externa. Eu estou falando sobre a vida interna, que está lá dentro de nós, que, como eu falei, no nosso inconsciente, quando está lá escondida, onde a gente não vê, ele pode entrar lá. Ele pode fazer o mover dele lá dentro. Mas para que isso possa acontecer, a gente tem que fazer o autoconhecimento. Então eu convoco vocês a participar deste Instagram, que vou estar falando sempre do autoconhecimento. Vou estar sempre mostrando algo sobre o autoconhecimento em Deus, porque eu estou unindo a fé com a ciência. Porque não adianta nada falar de ciência se não tiver a fé. Porque a fé é que nos move, a fé é que nos conduz, a fé é que leva nós a lugares que nós nunca imaginamos estar. É através delas que nós chegamos. É a mesma coisa, tipo assim, uma fé que eu vou mostrar pra vocês. Você pegar um avião, eu tô nos Estados Unidos, e eu vou pegar um avião e vou voltar pro Brasil, e eu vou ter certeza que eu vou chegar lá. Se eu vou pegar esse avião, eu tô indo com fé. Isso chama uma fé natural. Ela não é a sobrenatural, ela é natural, porque eu comprei minha passagem, estou pegando meu voo e vou chegar lá no Brasil. Então é uma fé natural. Agora, a fé sobrenatural é quando você acredita que Deus vai realizar algo, só que seus olhos não estão vendo. Não é pela vista, não é o que você está enxergando, é aquilo que você não vê. Então a fé sobrenatural é aquilo que você não vê. Mas você vai pela fé e você crê que vai acontecer. E quando chega no dia que acontece, você lembra. Eu mentalizei, eu pensei aquilo e aconteceu. E Deus me honrou, Deus mostrou. Isso chama fé sobrenatural. Entendeu? Que é usada através da mente. Porque até a fé a gente usa através da mente para exercitar. Então vamos fazer isso. Vamos nos cuidar emocionalmente, vamos nos cuidar do nosso interior, vamos cuidar do nosso coração, vamos cuidar da nossa mente, porque a mente, ela também fica barulhenta. A mente, ela é barulhenta.
muitas das vezes. Você já pensou um dia bem puxado, você passou um dia cansativo e você vai deitar no travesseiro e quando você coloca a sua cabeça ela fica conversando sozinha? Quem já passou por isso? Da sua mente ficar barulhenta, deitada? Aí você fala, nossa, eu quero dormir, quero descansar, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho tanta coisa pra fazer e a minha mente não desliga. Então o que acontece? A sua mente tá barulhenta, tá faladeira aí dentro. Então, para ela poder se tranquilizar, você tem que fazer o autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Mulheres, eu convido a vocês a fazer o autoconhecimento. Vocês têm que fazer, porque isso é maravilhoso. Quando eu entendi que isso era tão importante, tudo mudou. Tudo mudou. Então, o autoconhecimento vai te fazer entender quem é você. Vai te fazer entender para que você está aqui. Vai fazer você entender as suas emoções. Vai fazer entender os seus traumas. Vai fazer você entender sobre as suas lutas, sobre as suas guerras. É dolorido mexer no que a gente não quer mexer? É dolorido, mas é curativo. Cura. Consegue entender? Cura. Quando você mexe em algo que você não quer mexer, é curativo. Você cura. Então, é tipo o quê? Quando eu falo que muitas vezes pessoas não param para nos ouvir. Mas quando você ganha uma oportunidade, alguém te ouvir, e você começa a falar dos seus traumas, você começa a falar das suas dores, você começa a falar, ai, no meu passado, eu guardei isso, eu passei por um problema, eu passei por um abuso, eu passei por uma dor, eu passei por um luto, eu passei por um deserto. Olha, o tanto que é curativo, mas o curativo disso aí, a cura disso aí, não é a pessoa que tá te ouvindo. A cura disso aí é quando você fala. Você já tá começando uma autocura. Quando você toca naquilo que ninguém toca. Quando você começa a tocar naquelas dores, já vai automaticamente curando. E te curando, e te curando. É libertador. É libertador. Então, eu indico vocês que estiverem precisando de algo, estamos à disposição na nossa DM para te orientar, para te ajudar, para ajudar com uma palavra fortalecedora, para te ajudar a fazer o autoanálise, para te ajudar a fazer o autoconhecimento, para você começar a entender qual é o verdadeiro sentido de você estar nessa terra, de você estar neste mundo. Porque, como eu falei, nós alinhando com Deus, a gente vai entender muita coisa da nossa vida. Muitas coisas, porque Deus ele nos mostra. Mas para isso acontecer, nós temos que dar passos. Nós temos que dar passos. Como eu quero falar assim, o Senhor, ele não é invasível. Ele não é intrometido. Ele não chega assim, Lorena, eu tô vendo você sofrer. Lorena, eu tô vendo a sua dor. Eu tô vendo que você tem algo aí dentro. Mas eu não posso entrar assim se você não me permitir. Eu não posso invadir o ambiente se você não me chamar. Eu não posso tocar em você se você não abrir o espaço. Então é por isso que muitas vezes a gente está com dor, até conhecendo a Deus, e não vê essa mudança. É porque para isso acontecer, nós temos que dar espaço para ele. E eu vou dizer mais uma coisa para poder encerrar essa live. Mais uma coisinha para vocês. Você sabia que nós, seres humanos, precisamos de outro ser humano para nos ajudar? Aqui nessa terra, gente, muitas coisas a gente não consegue sozinha. A gente precisa de outros. É por isso que na palavra de Deus diz, amai o próximo como a ti mesmo. Porque quando nós amamos o próximo, nós ajudamos o próximo. Então, quando Deus ele dá esse propósito, que foi esse propósito que eu recebi, Lorena, se posiciona. Eu quero você posicionada para poder você ajudar essas mulheres. Assim como você foi curada, eu quero que você cura outras através da palavra. Eu quero que você se posiciona. Você acha que foi fácil para mim estar aqui? Nem um pingo. Não foi fácil. Não é fácil estar aqui na frente das câmeras falando de algo tão profundo. Mas quando a gente está debaixo do propósito e do centro da vontade de Deus,
nós nos tornamos obedientes. Nós começamos a obedecer aquela voz que nos direciona. Então, como eu fiz o autoconhecimento e entendi que eu tenho que estar debaixo da vontade de Deus, e essa foi uma das vontades dele, que foi de eu me posicionar, de eu falar dele aqui neste lugar, neste canal, nesta internet, eu me posicionei. Sem medo. Sem medo. Não tive medo de me posicionar. A única coisa que eu me travei é de estar aqui, porque não é fácil você falar das suas dores para outro. Não é fácil. Mas quando você está nascendo da vontade de Deus, você sabe que Deus, Ele move, Ele manifesta o seu poder. Então eu espero que tenha ajudado a vocês. Eu espero que nós possamos ser uma comunidade de apoio um para com a outra. Que nós possamos entender uma a outra. E possamos ter resultados dessas postagens, deste Instagram. Eu creio que vai chegar muitas pessoas e vai falar: graças a Deus que você falou, Lorena. Graças a Deus que você se levantou. Graças a Deus pela sua cura, porque através da sua cura eu também fui curada. Através do que Deus te entregou, eu também recebi. Lorena, graças a Deus. Eu creio que Deus vai fazer se mover. E a gente vai ver outras e outras e outras mulheres sendo restauradas, sendo curadas em suas dores internas. Conhecendo o seu autoconhecimento, fazendo o seu autoconhecimento, entendendo o seu propósito, entendendo para que você está aqui. Porque eu acredito que o Espírito de Deus, ele se manifestará em nossas vidas. E ele vai nos ajudar a nós alinharmos o nosso propósito nessa terra. E que esses vazios, essas lutas, essas guerras travadas, elas vão ser cessadas. E você vai cessar um poder muito maior e maior e maior e maior, que é o poder de Deus sobre a nossa vida. Então, gente, se você puder compartilhar essa live, compartilhe. Se você puder compartilhar esse Instagram, compartilhe. Se você puder falar desse Instagram, fale. Porque é aqui que nós vamos ajudar uns aos outros. Como a palavra de Deus diz: amai o próximo como a ti mesmo. Então, se nós começarmos a amar o próximo, muita coisa na nossa vida vai se alinhar. Amém? Então, vocês que quiserem mandar uma DM pra mim, uma mensagem, eu estou lá no meu direct e responderei vocês com todo amor. Bom? E quero pedir pra vocês, vamos juntas vencer. Mulheres fortes ajudam outras mulheres para ser fortes. E também, como diz, mulheres florescendo no deserto. É o que eu tô mais falando. Que nós, mulheres, pode estar no meio de um deserto, de um luto, de uma separação, de um medo, de uma afronta, de qualquer coisa. Emoções, tristezas, angústias. Mas nós podemos florescer no deserto. Você sabe o que é florescer no deserto? Florescer no deserto é quando no deserto se cria raízes de flores. Como assim, Lorena? Flores no deserto? Flores no deserto. Quando Deus faz o deserto florescer. Então, quando com o seu consciente, a sua alma, a sua mente, o seu corpo, o seu espírito começa a florescer. Florescer e florescer. E aí você vai dar luz para outros. Aqueles que convivem contigo vão dizer: ah, quem é e quem viu? Nossa, ela tá tão diferente. Nossa, ela... Um exemplo, né? Nossa, ela tá tão em paz com ela mesma. Que tranquilidade. Isso aí é o florescer de Deus no seu deserto. Então, é isso que eu chamo vocês. Vamos florescer no deserto. Vamos unir. Vamos nos unir. E vamos vencer. Amém? Que assim seja. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que quando quem precisar falar comigo, pode me procurar no direct, que eu vou estar lá para responder mensagem, tá bom? Beijo! Que Deus abençoe! Ai. Compartilhar não salva. Para aí, meninas, eu não consegui botar a live para salvar. Só um minuto. Que eu quero colocar ela para salvar.
Mas eu não achei aqui no meu celular. Olha pra você ver como é difícil. Gente, é só Deus mesmo pra ter misericórdia, viu? É só o Pai das Luzes. Porque eu não tô sabendo salvar. Tá vendo? Eu queria salvar a live. Mas tá bom. Beijo. Deus abençoe.